imagético, né? Porque as pessoas com deficiência visual, pela falta da visão, têm essa dificuldade de acesso às imagens. Desta forma, o recurso propicia este acesso ao universo imagético, né? Muito bem. Então, nós vamos discutir brevemente o conceito, vamos discutir quem é esse profissional audiodescritor, né, o público-alvo, os benefícios, vamos também falar sobre as possibilidades de aplicação, tá? Depois a gente abre para perguntas, certo? Muito bem. Então, para a gente pensar sobre o recurso, sobre o conceito, nós vamos fazer uma atividade de simulação. Vamos nos colocar brevemente no lugar de uma pessoa que não enxerga. Para isso, vocês receberam algumas vendas. Eu vou pedir que vocês coloquem as vendas com essa parte que tem uma curvinha para baixo, tá? Todo mundo recebeu a venda? Como o número é grande, a gente agora vai ter uma venda que é descartável, que na realidade ela não é venda, é para pôr na boca, mas serve para colocar nos olhos também. Essa pretinha é própria, mas como já acabou, tem algumas pessoas que vão ficar com as brancas. Ela veda bem? Se não vedar muito bem, fechem os olhos, né? Então nós vamos fazer uma reflexão sobre o conceito. Este slide é ilustrado por uma foto de várias pessoas que, como vocês, estão com os olhos vendados, ok? Muito bem. Então, vocês com os olhos vendados vão assistir a um comercial, tá? E depois vão me falar o que assistiram. Em primeiro lugar, nós vamos assistir ao comercial sem audiodescrição e depois com, para a gente chegar ao conceito, o que é o recurso, ok? Preparados? Todos aí com os olhos cobertos? Sim. Sim? Então vamos lá.
bom então. Então, o que vocês assistiram? Vamos lá. Foi o quê? Ouviram o quê? Vozes. Como se fosse uma festa? Sim. O que mais? Circo. Barulho de circo. O que mais? Música, barulho de circo, parece uma festa. Água. Confuso. Sim, sempre é confuso. A gente olha vendados, né? O que mais? Passarinho cantando. Boa, boa. O que mais? Risadas, muitas risadas. Muito bem. Agora eu pergunto para vocês. Esse comercial está anunciando o quê? Qual produto? Hein? Está anunciando o quê? Um produto para crianças? Sim, um produto para crianças. O que mais? Vamos fazer inferências. Vamos lá. Remédio? Remédio do quê? Você pensou o quê? Ah, um remédio para criança como biotônico contora. Olha só o que ela já pensou. Oi, Coca-Cola? Por quê? Você escutou o barulhinho de abrir a tampa com gás? Após a música? Então, vejam só como que uma pessoa com deficiência visual assiste a um comercial sem acessibilidade. É somente escutando o som, não é verdade? E esse som nos dá pistas, algumas, mas não o entendimento completo, não a informação necessária para eu, como consumidora, querer comprar esse produto, não é verdade? Por que as pessoas com deficiência não são consideradas consumidoras? Claro que elas são consumidoras, não é verdade? Mas esse comercial sem audiodescrição não atinge de forma alguma este público, concordam? Sim. Não é? Muito bem, agora nós vamos colocar novamente as vendas e vamos assistir ao mesmo comercial, só que com audiodescrição. Vamos lá? Com vendas. Tela rosa, a frase em branco. Existe algo melhor que uma gargalhada? Amanhece na Rua da Felicidade, Pirinópolis, Goiás. Uma moça caminha pela calçada estreita de pedra com árvores. Um homem está sentado na porta de casa. Na tela, a frase: construímos uma máquina que compartilha a felicidade. No meio da rua, um homem olha desconfiado. Crianças apontam para um container vermelho com a placa gargalhômetro. Outro homem bate no microfone. As luzes se acendem. No container, a frase: dê uma gargalhada e compartilhe a felicidade. Na frente de microfones, uma garota e dois rapazes. Um senhor com cabelos grisalhos, boina, sem dentes. 3 marcadores redondos, com ponteiros, registram o som das risadas. O ponteiro marca 100. A máquina solta vapor. Balões coloridos sobem no ar. De dentro do container, saem operários empurrando carrinhos com vasos de flores. Colocam nas janelas das casas. 3 meninas gargalham no microfone. Uma senhora loura com cabelos presos e óculos também. A máquina solta vapor. De dentro, saem palhaços e uma banda. Dançam animadamente com a plateia. Uma garota pula a amarelinha. Um jovem negro gargalha. 2 rapazes, um com óculos escuros, estão agora no microfone. Um palhaço observa-os. Um rapaz de barba dispara o marcador. Todos pulam com braços para cima. De dentro do container, saem funcionários da Kibon de vermelho, empurrando carrinhos de sorvete. Distribuem picolés para as crianças.
Entregam potes de sorvete para as pessoas que estão nas janelas. Uma sacola vermelha para uma senhora. Na tela, a frase: a sua rua também pode ser a rua da felicidade. Uma garotinha sorri segurando uma colher. Na tela, a logomarca da Que Bom e a frase: compartilhe sempre. Compartilhe felicidade. Muitos balões coloridos voam no céu azul. Áudio. E aí? Melhorou? Vejam o número de informações, a quantidade de informações que um comercial curto nos passa, não é verdade? Certo? Como foi a sensação de ouvir, de assistir a um comercial de olhos vendados e depois com audiodescrição? Vai imaginando, né? Você vai fazendo uma construção imagética, uma construção mental de imagens, certo? Ok? Vocês querem assistir agora? Sim. Querem assistir sem vendas? Então vamos lá. Tela rosa, a frase em branco. Existe algo melhor que uma gargalhada? Amanhece na Rua da Felicidade, Pirinópolis, Goiás. Uma moça caminha pela calçada estreita de pedra com árvores. Um homem está sentado na porta de casa. Na tela, a frase: construímos uma máquina que compartilha a felicidade. No meio da rua, um homem olha desconfiado. Crianças apontam para um container vermelho com a placa gargalhômetro. Outro homem bate no microfone. As luzes se acendem. No container, a frase: dê uma gargalhada e compartilhe a felicidade. Na frente de microfones, uma garota e dois rapazes. Um senhor com cabelos grisalhos, boina, sem dentes. 3 marcadores redondos, com ponteiros, registram o som das risadas. O ponteiro marca 100. A máquina solta vapor. Balões coloridos sobem no ar. De dentro do container, saem operários empurrando carrinhos com vasos de flores. Colocam nas janelas das casas. 3 meninas gargalham no microfone. Uma senhora loura com cabelos presos e óculos também. A máquina solta vapor. De dentro, saem palhaços e uma banda. Dançam animadamente com a plateia. Uma garota pula amarelinha. Um jovem negro gargalha. 2 rapazes, um com óculos escuros, estão agora no microfone. O palhaço observa-os. Um rapaz de barba dispara o marcador. Todos pulam com braços para cima. De dentro do container, saem funcionários da Que Bom de vermelho, empurrando carrinhos de sorvete. Distribuem picolés para as crianças. Entregam potes de sorvete para as pessoas que estão nas janelas. Uma sacola vermelha para uma senhora. Na tela, a frase: a sua rua também pode ser a rua da felicidade. Uma garotinha sorri segurando uma colher. Na tela, a logomarca da Que Bom e a frase: compartilhe sempre. Compartilhe felicidade. Muitos balões coloridos voam. E aí? Não é interessante? E vocês puderam verificar que nem todas as informações a gente consegue passar pela audiodescrição, porque senão o comercial tem 2 minutos e a audiodescrição tem 5, não pode, certo? Então, a gente tem que fazer uma sumarização e pensar em quais ações vão ser priorizadas na nossa descrição, nessa transformação de imagens em palavras. Então, nós chegamos ao conceito, com essa experiência, essa simulação, nós podemos então agora dizer o que é a audiodescrição. Vamos lá. Vamos? É o quê? Contando uma história. É uma narração. Sim, é uma narração de imagens. São as descrições das ações e as características físicas também. Sim, isso mesmo. Nós vamos falar sobre as ações, as características físicas dos personagens, o cenário, né? Então, é uma transformação de imagens em palavras, certo? É uma atividade de mediação linguística e é uma forma de tradução, né? É uma tradução
Tiago? Vocês que são da área da tradução, vocês sabem perfeitamente. Não vai ser de uma língua para outra, mas vai ser de um meio para o outro. Eu estou transformando do meio visual para o verbal. Por isso que então é chamada de uma tradução interseriótica. Além de ser uma forma de tradução, é também um recurso de acessibilidade comunicacional. Deixa eu colocar aqui a transparência, porque aí vocês vão acompanhando e gravando melhor. Espera aí um pouquinho só, deixa eu voltar aqui. Então, olha lá. É um recurso de acessibilidade comunicacional que amplia muito o entendimento das pessoas com deficiência visual, que é o público-alvo da audiodescrição, né? E também é considerado um recurso de tecnologia assistiva. Por quê? Porque promove a acessibilidade, porque traz autonomia e independência para esse sujeito, né? Para esse sujeito com deficiência visual, certo? Então, eu sempre digo que a audiodescrição é uma janela que se abre para o mundo, né? Para o mundo e sobre as coisas do mundo, porque transforma as imagens em palavras, ampliando muito o entendimento, o acesso à informação, à comunicação, certo? Então eu sempre digo que a audiodescrição é uma janela aberta para o mundo. Então é uma arte de transformar imagens em palavras, né? Então esse slide é ilustrado por uma montagem fotográfica que mostra uma janela aberta por onde podemos ver um globo terrestre, né? Muito bem, alguém quer complementar com o conceito, alguma ideia a mais que veio, vocês da área de letras, do jornalismo? Tudo bem? Muito bem, então eu disse que o público-alvo é a pessoa com deficiência visual. Entretanto, o recurso destina-se também às pessoas com deficiência intelectual. Por quê? Porque elas estão vendo e ao mesmo tempo vão receber uma informação sonora sobre aquilo que estão vendo, né? Então isso é muito importante, isso amplia o entendimento dessas pessoas, tá? Também o público com déficit de atenção, dislexia, autismo, pessoas idosas que já estão perdendo a acuidade visual, né? E até pessoas sem deficiência também são beneficiadas. Por quê? Quem falou que a gente que enxerga tudo? Enxerga? Não é verdade? Né? Para nós que enxergamos, grande parte da informação de mundo vem pela visão, né? Mas a gente não pode dizer que a gente enxerga tudo. Então, a audiodescrição também é um recurso muito interessante para as pessoas que enxergam, né? Para essa ampliação do senso de observação, né? Então, vamos ver aqui a questão do público-alvo. Um pouquinho aqui, né? Quero passar aqui para vocês. Ó, eu tenho aqui um depoimento de uma pessoa que enxerga, que foi assistir um espetáculo de dança com audiodescrição. Escutem o que ela disse. Olha lá, a audiodescrição foi fundamental para a compreensão deste espetáculo. Lívia transmitiu com maestria cada detalhe e movimento, envolvendo e conduzindo-nos dentro daquele cenário de emoções dos personagens. Algumas amigas que assistiram ao espetáculo antes, sem audiodescrição, confundiram os personagens e não tiveram a mesma compreensão que tivemos sobre o espetáculo. Creio que a identificação dos personagens e a narrativa da história, assim como a descrição da coreografia e do cenário, como foram feitos, são fundamentais para a melhor compreensão do espectador.
Ok? Então, isso é um depoimento que mostra, comprova a importância do recurso também para as pessoas que enxergam, que não têm deficiência. Ok? E eu tenho uma outra definição de audiodescrição que foi dada por uma pessoa cega. Então ela disse, olha lá, a audiodescrição ilumina as palavras. Quando bem entonada, cria luz. Né? Eu achei essa definição perfeita. Aí a gente fez essa charge baseada na definição da Roseli Garcia. Olha lá. Olha, a charge do Ricardo Ferraz mostra, né, as pessoas em um teatro, e na primeira fila nós temos 3 pessoas com deficiência visual, 2 homens e uma mulher com cão-guia, e sobre as cabeças deles tem um balãozinho de pensamento, que tem uma pequena lâmpada iluminando, né? Uma lâmpadazinha acesa. E eles estão assistindo então a uma peça teatral. Lá no canto tem um audiodescritor segurando um roteiro dentro da cabine, e a cena que está passando no palco, um casal está sentado à mesa, uma mesa retangular. A mulher toma uma xícara de café e observa atentamente o rapaz, o jovem que abre uma caixa de presente, né? Então, olha só, vocês estão percebendo que todas as imagens que estão ilustrando os meus slides, elas estão sendo descritas, né? Então, isso é uma forma da gente transformar as nossas apresentações, né, as nossas palestras, transformar em um produto acessível. Quem falou que aqui, como que eu vou saber se aqui não tem uma pessoa com deficiência visual que tem uma dificuldade de visualização das imagens dos slides? Não é verdade? Então, a gente já pode usar esse recurso. Quando eu vou fazer uma apresentação, eu posso perfeitamente fazer a descrição das imagens. E veja bem, se você vai usar uma foto, as pessoas que enxergam também não sabem de onde é essa foto, não é verdade? Quem são as pessoas que estão neste lugar, que foi retratado. Então isso é muito importante a gente pensar, né? O pessoal aí do jornalismo, o pessoal das letras, né? Sempre, eu acho que é muito importante hoje a gente pensar na comunicação para todos. Como que a minha fala, as minhas ideias, o que eu estou expondo pode ser compreendido por todos, né? Isso hoje é fundamental, certo? E eu vou passar para vocês um vídeo bem curtinho com essa fala da Roseli, após a exibição de um musical, A Madrinha Embriagada, que foi apresentado no Teatro do César. Vejam. Histórias do Homem da Poltrona, os conflitos de Jane Valadão e as aventuras de Iglesias e Eva ganham ainda mais vida com a audiodescrição, onde imagens se transformam em palavras em nome da inclusão. É um recurso muito importante para as pessoas com deficiência visual, para que eles tenham a dimensão completa do espetáculo. Porque o musical é uma obra tão grandiosa, que tem todo um cenário, figurino, tudo com muita riqueza de detalhes, e se não for a audiodescrição, eles vão perder tudo isso. Com esse recurso todo especial, o espetáculo A Madrinha Embriagada, sucesso de crítica e público, se torna uma experiência única para o público e para os atores. As palavras da audiodescrição, se forem bem entonadas, a entonação bem feita, é como luz, assim. As palavras, parece que elas criam luzes para mim. É muito gostoso, muito tocante perceber a reação deles, como eles reagem, como eles dão uma risada. O recurso da audiodescrição veio para completar e fazer verdadeiramente a inclusão da pessoa com deficiência visual na cultura. Foi assim, sensacional, o César está de parabéns.
os benefícios para quem descreve, para quem é um audiodescritor. Ampliação de repertório, de fluência verbal, de conhecimento geral, não é? Então, tudo isso, a ampliação do poder de observação, do poder de síntese, tudo isso a gente ganha, e muito, quando a gente começa a trabalhar com o recurso, né? Então, esse slide é ilustrado pela foto de um audiodescritor, no caso eu mesma, dentro da cabine de audiodescrição. Vocês que são da tradução já perceberam que na audiodescrição nós emprestamos os equipamentos da tradução simultânea. Então nós vamos usar os mesmos equipamentos. É uma cabine acústica, uma central do intérprete, né? Depois, as pessoas com deficiência visual, elas recebem os receptores e fones de ouvido, certo? E vão receber então pelos fones toda essa informação sonora que complementa o entendimento. Tá claro até aqui? Tá ok? Então vamos para frente. O público-alvo nós já falamos, né? Agora eu vou mostrar algumas fotos que são bastante representativas desse público, dessa formação de uma nova plateia que se emociona, que tem acesso à informação por meio das palavras, certo? Vejam essa foto tirada depois do musical, da apresentação do musical Crazy for You no Teatro Sérgio Cardoso, o número de pessoas com deficiência visual presentes, né? Que assistiram ao espetáculo junto com os espectadores sem deficiência. Não é uma sessão especial somente para o público com deficiência, mas é uma sessão regular, uma sessão que é apresentada normalmente. Só que esse público fica misturado com os outros. Por quê? Porque o recurso não incomoda as outras pessoas. Como que as pessoas com deficiência visual assistiam a um filme, a um espetáculo sem o recurso de acessibilidade? Com alguém do lado falando, certo? O que está acontecendo? Ah, é isso, assim, assim. Mas essas pessoas que estavam dando a informação também estavam assistindo ao espetáculo ou ao filme pela primeira vez, não é verdade? Então sempre há uma dificuldade, além de perturbar as pessoas que estão por perto, não é verdade? Então assim não, é um direito, né? É muito bonito a gente pensar nessa questão da acessibilidade, uma equiparação de oportunidades. Eu assisto e saio do teatro, saio do cinema, comentando com meu amigo, com as mesmas informações, é um direito, né? E não uma informação fragmentada, certo? Então isso tem aumentado, essa questão do recurso tem aumentado muito essa plateia, que era histórica e culturalmente afastada dos espetáculos, dos produtos audiovisuais, certo? Olha essa outra foto aqui. Essa foi uma sessão exclusiva, foi somente para pessoas com deficiência visual. Olha o tanto de pessoas na apresentação de um filme no Cine Sabesp. Aí foi uma sessão especial, né? Uma apresentação de um filme com audiodescrição, né? Mas a gente se surpreende. Nossa, mas parece que eu não encontro tantas pessoas com deficiência na rua, né? Mas elas existem e são carentes de produtos acessíveis, são carentes de melhores condições, né? Que permitam uma participação plena em todas as atividades. Olha aqui também no Centro Cultural São Paulo, as pessoas em fila aguardando o momento de entrar no auditório Jardel Filho para a apresentação da peça O Fantasma do Som. E aqui essa foto que eu adoro no Festival de Circo de Piracicaba. As crianças, né, sentadas assistindo ao espetáculo de circo, e no meio dessa
crianças um menino cego, o Juan Henrique. Olha ali. Olha a expressão dele, né? A expressão de encantamento com os palhaços, os trapezistas, né? Os acrobatas, que coisa mais maravilhosa, os palhaços. Você tem toda a informação do que está acontecendo ali. O menino saiu tão encantado do circo que ele queria virar palhaço, né? E foi muito legal que a produção do circo, então, preparou para ele um encontro com o palhaço no dia seguinte, e o palhaço pintou o nariz com a bochecha toda vermelha. Foi a maior glória para ele, porque ele queria virar um palhaço, de tanto que ele gostou do espetáculo, de ter acesso, né? Isso é importante, porque ir ficar lá escutando o som, vocês tiveram a experiência, foi bom? A gente não sabia o que estava acontecendo? Claro que não, né? Professora, quando estiver faltando tempo, você me fala, vai me falando, porque eu sou... Tá bom, então vamos para frente. Então aqui a gente tem uma foto também da recepcionista dos equipamentos de autodescrição entregando o equipamento. E aqui a gente tem também, para falar do público, né? Eu estou entregando o equipamento para uma moça com síndrome de Down. A gente também tem convidado bastante as pessoas com deficiência intelectual para participarem, para usarem o equipamento, tá? Bom, então agora, para refletir sobre as possíveis aplicações da audiodescrição, em pedido de espetáculos, eventos, a audiodescrição pode ser utilizada, eu vou passar dois vídeos, um do teatro e outro de um evento social, tá bom? Uma experiência rara. 15 anos depois, Kátia volta ao teatro, mas agora em uma nova condição. Ela não enxerga absolutamente nada. Eu tô um pouquinho nervosa por causa do programa, que pra mim é novidade. O programa a que ela se refere é a audiodescrição, uma técnica que transforma o visual em verbal. Levanta-se. Vamos levar o lado. Vamos para os laterais. O equipamento usado é o mesmo da tradução simultânea. Com o fone no ouvido, o que era tão distante, vira realidade. Em uma cabine, o audiodescritor narra as cenas no intervalo entre uma fala e outra. Com o recurso é possível conhecer cenários, figurinos, expressões faciais. Você poder saber que você está ali e que você está assistindo realmente, enxergando realmente a peça com o seu modo particular de ver, é algo que não tem explicação, é realmente indescritível. Para os deficientes, é como se acontecesse uma mágica. Aos 79 anos, Dona Estelita nunca enxergou, mas não perde um espetáculo. É emocionante porque elas falam até se tiver uma fitinha no cabelo, um lacinho no sapato, tudo elas escrevem. E assim, com tanta riqueza de detalhes, as emoções são evidentes. A imaginação vai longe. Cada detalhe da adaptação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas é compreendido. Nome é Boris. É um livro do século XIX, mas que retrata muita coisa que eu acho que acontece mesmo nos dias atuais, uma coisa bem irreverente, bem legal. No fim da apresentação, mais uma surpresa. Eles podem conhecer o palco de perto. Aos poucos, começam a tatear a novidade e a lembrar do que assistiram. A fantasia do que os olhos não enxergam fica ao alcance das mãos. Fica, porque a gente vê como que é as coisas, né? Para muitos deles, esse momento é como se acendessem as luzes do teatro. O roteiro de vida de quem perdeu a visão pode ser cheio de emoções e experiências. Vamos interromper aqui. Agora um vídeo bem curtinho da aplicação da audiodescrição no evento
esse já tem audiodescrição. Eles continuam cegos, mas eles podem enxergar. Uma jovem usando fones abre os olhos. Enxergar pelos meus olhos. Lívia põe os óculos. Folheia um caderno. Na tela, a frase "Vem com outros olhos". A audiodescrição é um recurso de acessibilidade. Ela dá alguns passos. É transformar imagens em palavras. Ajeita os fones na caixa. Observa alianças com pontos braille. Para que a pessoa com deficiência visual Experimenta os fones da noiva. transforme estas palavras em imagem mental. Na igreja, segura o roteiro de audiodescrição. Podemos fazer um casamento, um parto. A noiva entra com seu pai. É poder participar em igualdade de condições, é se sentir completamente incluído. O noivo usa a fórmula dela e E fones. todo mundo quer ver a noiva, não é? Convidada cega sobre Eu vejo uma lágrima correndo, eu vejo um sorriso, uma gargalhada. os noivos saem pelo corredor. A chuva de papéis picados, vermelhos em prata, cai sobre a cabeça dos noivos. Audiodescrição de Lívia em festa de casamento. Dois passinhos escuros para um lado, para o Os outro. noivos dançam uma Eu valsa. já ouvi vários depoimentos de pessoas com deficiência visual dizendo: olha, eu consegui enxergar tudo. Lívia sorri no meio dos noivos Fabrícia e Gerard. E ainda tem gente que me pergunta: mas o que você ganha com isso? A Lívia vive os valores olímpicos de amizade, excelência e igualdade. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco Rio 2016. E aí, vocês imaginavam que a audiodescrição também poderia ser utilizada em um casamento? Olha que coisa mais emocionante para um noivo cego esperando a noiva que está entrando pela igreja, né? Sabendo de tudo, como ela está vestida, como os convidados estão reagindo. É muito emocionante, gente. E é um direito, né? Que a pessoa tem, não é verdade? Não somente os noivos com deficiência, mas também os convidados com deficiência visual, né? Então tem um depoimento do seu Milton que falou assim: ele foi assistir um casamento com audiodescrição. Hoje eu vou saber tudo, ele disse, porque quando eu vou numa festa, eu pergunto como estão as pessoas, como estão. A minha mulher fala: só tem mulher feia. Então, outro falou: nossa, a gente fica na festa, nem o garçom liga pra gente, né? Porque chega o garçom para chamar, não é verdade? Então, assim, é uma possibilidade de participação plena, né? Então, isso é muito, muito importante. Então, vejam as possíveis aplicações da audiodescrição. Então, em todos os tipos de espetáculos, sejam eles peças de teatro, musicais, espetáculos de dança, espetáculo de circo, show. Aí vocês podem me dizer: mas Lívia, show não precisa descrever, será que não? Como a cantora está vestida? E os músicos? E tem alguma projeção, né? Que hoje os shows têm projeção, não é? Tem efeitos de luz e fumaça, não é verdade? Então tudo isso é transformado em palavras. Claro que em determinados espetáculos essa ampliação é muito maior, em outras essa informação é menor, né? A quantidade de informações, mas sempre vai ter coisas e informações importantes que deverão ser passadas então para a pessoa com deficiência visual, né? Muito bem. Filmes, né? Os espetáculos são sempre feitos ao vivo. Nós fazemos um roteiro, preparamos tudo, mas eles são feitos ao vivo. Eu sigo o roteiro, mas eu tenho um olho no palco, né? Porque sempre tem um improviso, uma diferença de timing, né? Então eles são feitos ao vivo. Os filmes poderão ser gravados, né? Então a gente grava em estúdio a trilha da audiodescrição mixada com o áudio original do produto audiovisual, né?
Então, a gente sempre procura inserir entre as falas dos personagens, para não sobrepor, né, para não comprometer o entendimento da fala do personagem, do áudio original. A gente só sobrepõe quando esse espaço não tem jeito e tem uma informação super importante daquela pessoa com a faca na mão, aproximando para matar o outro. Aí tem que falar, né? E aí sobrepõe, certo? Mas normalmente a informação é inserida entre as falas dos personagens, tá? Muito bem, em museus a gente tem exposições. Aqui em São Paulo tem a Galeria Tátil da Pinacoteca, que é uma exposição permanente, já com audiodescrição. A gente tem o Museu do Perfume, não sei se vocês já conhecem, tem um trabalho bacana de acessibilidade com audioguia, para conhecimento de todo o acervo. Então os museus têm aderido a essa nova onda de acessibilidade, certo? Turismo, né? Os passeios, as visitas também precisam contar com a audiodescrição. Esporte, a Copa do Mundo do ano passado, já em algumas arenas foi oferecido o serviço de audiodescrição, tá? Eventos acadêmicos, né? Então, como congressos, seminários. Ainda vocês podem me perguntar, mas Lívia, mas o que é falado então no evento acadêmico? Como estão os palestrantes, como é o ambiente, né? Quais são os recursos utilizados durante a palestra? Vai passar um vídeo? Então tem a tradução desse vídeo, tem a audiodescrição desse vídeo, as imagens dos slides, tudo isso deverá ser traduzido. Hoje a gente percebe muito frequentemente a presença do intérprete de língua de sinais em quase todos os eventos, não é verdade? Mas a presença do audiodescritor ainda não é uma constante, né? Então, por isso a importância da divulgação, o que é o recurso, a importância da informação, né? E seria muito interessante, eu acho que isso mais para frente a gente vai conseguir, inserir nos cursos de graduação, por exemplo, curso de pedagogia, curso de letras, de jornalismo, de rádio e TV, curso de arquitetura, um módulo, uma disciplina que trate especificamente da acessibilidade. Porque vocês, futuros profissionais, vão sair com uma outra visão de mundo, não é? A gente precisa, sim, incluir a todos, saber conviver com as diferenças, né? Como é que o meu trabalho poderá contribuir para que uma pessoa com deficiência tenha realmente essa inclusão, né? Isso é super relevante. Então vamos lá, o que mais aqui? Eventos acadêmicos, eventos sociais, como eu já falei, né? Um casamento, um batizado, até um parto. Né? Já fiz vários partos, olha só, virei médica e parteira, né? Tá bom. E aí eu gosto de contar o pai cego, a Lívia, ó, não quero ver sangue, hein? Não, sangue eu pulo. E aí não somente o pai e a mãe cegos, mas tinha uma prima, uma moça cega que queria assistir ao parto da prima, né? Então ela ficou lá na sala, junto com os outros parentes, né, aguardando, e eu fiquei com o equipamento dentro da sala de parto, obviamente, com a permissão do hospital, do médico, da equipe e tal, transmitindo para ela todo o parto. E ela então tinha muito mais informações do que qualquer pessoa da família, não é verdade? Muito legal. A gente na escola também é fundamental, né, os alunos com deficiência visual terem acesso à audiodescrição, tanto para as imagens do livro didático. E aí é um ponto que eu gosto de destacar, que não são apenas as pessoas com deficiência visual que vão se beneficiar da leitura imagética, todos. Porque vocês já pararam para pensar quanto de informação está ali contido em uma imagem? A gente aprende na escola a ler texto, mas nós não aprendemos a ler imagens. E as imagens trazem muita
muitas informações, e muitas vezes elas trazem informações que não estão no texto, né? Ou elas podem confirmar a informação que está no texto, não é verdade? Complementar, né? Então a gente tem as funções de redundância, complementaridade da imagem. Mas é muito importante a gente prestar atenção nessa leitura imagética. Certamente a nossa informação de mundo será muito mais completa, né? Depois, os eventos culturais que acontecem dentro e fora da escola, apresentações em PowerPoint, o uso do quadro, a contação de histórias. Gente, isso é maravilhoso. Cíntia, você trabalhava com livro paradidático, não é? Lembra como eu guardei? Então, a contação de história, os livros de história são riquissimamente ilustrados, né? Então, as crianças, mesmo as crianças sem deficiência, que têm acesso a essas descrições de imagem, certamente vão desenvolver muito mais a linguagem, o acervo de palavras, a fluência verbal, né? Certo? Chamar a atenção para os detalhes todos da imagem. Depois a gente tem eventos religiosos, missas, cultos, cerimônias, no ambiente de trabalho também é essencial. Então, quanto mais a gente estuda, pesquisa, trabalha com o recurso, mais a gente percebe as possibilidades de aplicação. Tá? Muito bem. Aí, eu tenho aqui também as funções dentro da audiodescrição. Eu estava comentando com a professora que a audiodescrição ainda não está, o audiodescritor, essa profissão ainda não foi reconhecida. Está em processo de regulamentação da profissão. O primeiro passo já foi dado, que foi a inclusão desse profissional no Código Brasileiro de Ocupações, certo? Então, é o primeiro passo para a regulamentação da profissão. E dentro dessa profissão, nós temos várias funções. Então, nós temos o audiodescritor roteirista, que é aquele que vai preparar, então, o roteiro de audiodescrição. Ele vai escrever o roteiro. Nós temos o audiodescritor narrador, que é esse que fica dentro da cabine. Pode ser a mesma pessoa? Pode. Mas, de repente, o roteirista, ele não tem uma habilidade vocal, uma clareza, né, na pronúncia, na fluência, na emissão das palavras, dos sons. Então, precisa ser uma outra pessoa, um audiodescritor narrador. Depois nós temos a função de consultor. Quem é essa pessoa? É uma pessoa com deficiência visual, que trabalha junto com os audiodescritores. Também é considerado um audiodescritor consultor. Ela então vai fazer os testes de recepção, todo o trabalho que a gente faz, a gente passa por uma pessoa com deficiência visual para fazer esse teste de recepção. Mas tem que ser uma pessoa com deficiência visual que entenda, que tenha feito um curso, que tenha tido acesso a essa formação, né? Depois a gente tem o suporte. Suporte são as pessoas que recebem, né, as pessoas com deficiência visual no teatro, para encaminhar para a plateia, né, num evento como esse, se tivesse pessoas aqui, se a gente estivesse fazendo a audiodescrição, então teríamos suporte para encaminhar essas pessoas, né? E também temos a figura do revisor, tá? Muito bem, então eu não vou falar as competências necessárias para cada uma dessas funções, porque a gente está com o tempo bem curtinho, né? Quanto tempo? 5 minutos. Tá bom, então a gente vai para os tipos de audiodescrição. Olha só. Então, a gente tem a audiodescrição ao vivo, roteirizada, que é essa que eu falei para vocês, que é feita numa peça de teatro, num musical, num espetáculo de dança, certo? Então, a audiodescrição ao vivo, roteirizada, né? Depois a gente tem a audiodescrição gravada, que é a audiodescrição dos produtos audiovisuais, dos filmes, né? E depois a gente tem a audiodescrição simultânea, é ao vivo com um pré-roteiro, que ela
audiodescrição é essa? Por exemplo, um evento como esse, um seminário, um congresso, um ciclo de palestras, a gente não tem condições de preparar o roteiro completo. A gente prepara um pré-roteiro. Vocês que vão ser tradutores, olha só, quando vocês forem traduzir de uma língua para outra, não é? O que vocês vão fazer quando forem fazer uma tradução simultânea? Vão se preparar, vão saber quem são os palestrantes, qual é o tema a ser discutido, qual é o vocabulário que eu vou precisar para fazer a minha tradução simultânea. Da mesma forma, o audiodescritor precisa sim se preparar. Não é uma coisa que você fala, opa, cheguei, quem é, onde estamos? Não é assim, né? Tem toda uma preparação, certo? E tem também o que a gente chama de audiodescrição aberta, que é uma audiodescrição que todos escutam, né? As pessoas com deficiência e sem deficiência, aí é feita sem aparelhos. No caso, por exemplo, eu estou aqui, eu estou fazendo a audiodescrição das imagens, então isso é uma audiodescrição aberta, né? A gente tem um projeto lá no Instituto Tomi Otaki, que é um projeto de contação de histórias para crianças na fase pré-escolar, crianças que enxergam e crianças que não enxergam. Então, isso, a audiodescrição é feita aberta, porque contribui para todos, prestarem atenção, conhecerem os detalhes, né? Então, são feitas contações de histórias atreladas às exposições que acontecem lá no Instituto Tomi Otaki. Fiquem atentos para poder assistir, fiquem atentos aos espetáculos com acessibilidade para vocês assistirem. Eu acho que vale a pena, não é? Certo? Deixa eu ver o que mais que eu tinha para trazer de informação, porque, deixa eu ver aqui. Você